Tudo começa quando Jerônimo vai até Renata, e ela pergunta o que ele está fazendo ali. E Jerônimo fala que prometeu que iria provar que o filho de Roberta não era dele. E Renata fala para ele não perder seu tempo. E então Jerônimo fala que ali está o documento hospitalar de Roberta. E ali prova que o filho que ela estava esperando não era dele e sim de seu irmão Rafael. E deixa Renata paralisada. Ela fala que não está entendendo. E Jerônimo explica que Roberta estava com 5 meses de gravidez e que ele não poderia ter feito um filho nela estando na Espanha. E Renata pergunta como ele conseguiu aquilo, se foi a namoradinha dele deu. Jerônimo fala que Marina era a ginecologista de Roberta e que disse que ela perdeu o bebê 2 dias antes do casamento, e quando caiu da escada já não estava mais grávida, e Renata fica surpresa, e Jerônimo diz que foi assim, e que ela enganou a todos eles. Jerônimo fala que foi até a Cruz de Amor para tentar falar com ela, mas Augusto disse que ela tinha ido embora, e Renata jura que é verdade. No consultório, Marina termina de atender seu paciente, e então o padre chega com picolé para ela, e então eles começam a conversar, e o padre pergunta sobre Jerônimo, e ela fala que ele já deve estar com Renata resolvendo o assunto que ela tinha dito. E então o padre fala que jamais imaginou que ela encontraria um amor tão complicado. Muito menos no povoado, e Marina diz que também não, mas que prefere até sofrer, porque isso mostra que ela está vivendo. Enquanto isso, Renata fala para Jerônimo que não entende o porquê sua irmã faria isso, e ele fala que ela é uma pessoa ruim, e que não quer ver a felicidade dela, e tem certeza que Josefina também está envolvida nisso, porque colocou Roberta para se casar com Matias. Renata fica pensando e diz que isso é muito difícil de acreditar, porque é como se ele estivesse falando de pessoas que ela não conhece. E Jerônimo diz que isso acontece porque ela não é assim, e que é uma pena que o relacionamento deles tenha acabado por causa disso tudo. Renata diz que também sente muito, mas infelizmente eles permitiram isso, e então Jerônimo diz que é muito difícil acreditar que ela tenha nascido dessa mulher, e então Renata pergunta o que ele quer fazer com aquilo. Jerônimo diz que ela pode decidir, e então Renata pergunta se ele pode ir com ela até o México para esclarecer tudo na frente de todos. E então Jerônimo pergunta o porquê ele teria que ir junto. E Renata fala que é porque os dois querem justiça. Na empresa, Gonçalo grita com Josefina e fala que jamais deixaria ela na ruína, e que infelizmente os advogados colocaram a casa como garantia para a empresa, mas garante que eles vão recuperar, e que a casa é dela, e Josefina diz que espera mesmo, porque não quer precisar apelar para o seguro de vida dele, e pergunta se por acaso também é para a amante dele. Gonçalo furioso fala que Regina não é sua amante, e não vai permitir que ela fale dessa forma, e em seguida a secretária liga e avisa que a senhora Regina Soberon está lá, e Gonçalo pede para ela esperar na sala de reuniões, e Josefina fica apavorada pensando que Regina não pode estar lá. Por outro lado, Augusto vai até o quarto de Renata chamando por ela, e percebe que ela não está, e então vê a mala dela em cima da cama e sai do quarto. Ele encontra com ela na sala, e Renata pergunta por que ele disse para Jerônimo que ela não estava, e ele diz que queria evitar mais problemas. Renata fala que vai embora, mas quer ir sozinha, e então Augusto pergunta se isso tem a ver com Linhares, e ela fala que em termos, mas que precisa pensar sobre algumas coisas, e ele pergunta o que é.
aquele documento na mão dela, e Renata fala que é algo importante que ela precisa resolver. Augusto diz que tudo bem, mas que vai para o México no final de semana para falar com os pais dela. E então Renata aceita e vai para o quarto. E ele fala que as coisas vão ser como ela quer por enquanto, mas depois que ela assinar o papel do casamento, será propriedade dele. Na empresa, Regina fala para a secretária que vai embora, mas a moça fala que o senhor Gonçalo pediu para ele esperar, porque está com a esposa. E Matias chega dizendo que a senhora Josefina não é mais esposa dele, e então cumprimenta Regina e chama ela para ir até a sala dele, mas Regina diz que não quer incomodar, e que só foi ali para falar com Gonçalo sobre sua conversa com o detetive, mas prefere ir embora. Porém, Matias insiste e pede por favor para ela não ir na sala. Josefina faz escândalo dizendo que não está acreditando que a amante dele está lá, e diz que isso é um desrespeito. Mas Gonçalo manda ela respeitar Regina, porque não é sua amante. E então Josefina reclama que ela não tem mais acesso livre à empresa. E Gonçalo fala que ela só vai lá para fazer escândalos, e que agora a situação mudou. Josefina fala que já sabe que não é mais esposa dele, e então Gonçalo fala que tem mais o que fazer e manda ela sair da sala. E Josefina fala que ele não vai querer que ela bata de frente com Regina. E então Gonçalo sai e Josefina fica pensando que por sorte elas não se encontraram, e que ela e Gonçalo pode desfrutar o romance, porque garante que vai ser por pouco tempo. Gonçalo chega correndo na sala de Matias, e ele pergunta se o pai está procurando por Regina, e ele sinaliza que sim. E nisso Josefina está no corredor pensando que não pode encontrar com ela, e então acha que ela está conversando com a secretária. E então tenta se esconder, mas depois percebe que é outra pessoa, e vai para o elevador, garantindo que essa é a última vez que vai fugir de Regina. Na sala, Matias pergunta o que Josefina queria, e Gonçalo fala que nada mais do que garantir sua posição econômica. Então Matias fala que pelo menos fica feliz que agora ele esteja bem com Regina. E Gonçalo pede para o filho não cometer os mesmos erros que ele. E Matias promete que se for se casar de novo será por amor. E Gonçalo pergunta como ele está com Roberta. E Matias fala que só estão unidos por um papel na cruz de amor. Renata chora querendo saber o porquê sua mãe e irmã fizeram tudo isso e contaram tantas mentiras para acabar com ela, a ponto de seu casamento ser destruído. E nisso Jerônimo está pensando nela, e fica muito triste porque eles poderiam ter dado certo. E chora dizendo que está com saudades dela, e que pensou que o amor dos dois seria para sempre. No consultório, Marina termina de atender uma paciente e então pega o telefone para ligar para Jerônimo, mas depois desiste e fica se perguntando o que será que está acontecendo entre eles. Na mansão, Josefina vê que Roberta chegou, e então fala que pensou que fosse Gonçalo, e conta que ele a deixou sem a casa, porque está como garantia da empresa, mas disse que iria recuperar. Roberta pergunta o que vai acontecer, e então a mãe fala que tem um plano, e manda ela sentar, dizendo que para isso precisa contar uma verdade que ela esconde há mais de 20 anos, e então conta que ela é sua única filha. E Roberta não entende, e então ela fala que Renata não é sua filha. E nisso Augusto está levando Renata para o aeroporto, e fala que não queria ficar nenhum dia longe dela, mas Renata diz que só serão alguns dias, e então ele fala que esses dias serão eternos, e deixa Renata incomodada.
Roberta pergunta para Josefina que loucura é essa que ela está falando, e Josefina explica que sim, e que Renata não é filha dela. Então Roberta, desesperada, fala que então Renata não é sua irmã, mas Josefina diz que sim, e que elas são meias irmãs, e então diz que vai explicar tudo, mas pede para Roberta jurar que não vai julgar. Mas ela diz que não pode fazer isso, porque não sabe que loucura é essa que ela vai dizer. Augusto fala para Renata que a ama desde o primeiro dia que a viu, e então beija ela e Renata agradece pelo carinho, mas ele diz que é amor, e então ela, meio incomodada, fala que precisa ir senão vai perder o voo. De volta à mansão, Josefina começa a contar para Roberta toda a história desde o início. E fala que foi amante do pai dela, e que ela e Renata nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital. Ela fala que Roberto nunca quis assumir elas. E então, um ano depois, ela fez questão que a esposa dele soubesse que ele tinha outra filha, e a partir dali ela não o perdoou. Roberta fica chocada que seu verdadeiro pai nunca quis, e que ela tenha um nome parecido com o dele, e Josefina explica que fez isso para que ele nunca esquecesse que tinha uma filha pelo mundo que não deu atenção. Ela conta que encontrou com ele e os dois discutiram, e então ele sofreu um infarto e morreu, porque tinha problemas de coração assim como ela e Renata. Roberta fica surpresa por sua irmã também sofrer do coração. E Josefina diz que sim, e que não sabia que ela também sofria, mas disse isso para ela ter privilégios, e então Roberta fica passada. Roberta pergunta o que ela fez para a mãe de Renata dar ela, e Josefina diz que ela não a deu, e que na verdade a roubou, e deixa Roberta mais nervosa. Por outro lado, Karina faz a prova do vestido de Matilde, e então Hermínia e Manuela comentam que ela está linda, e Karina fala que ainda faltam alguns ajustes e detalhes. Matilde fala que chegou a achar que não se casaria com Carlos, e então Karina fala que isso não poderia acontecer, e Hermínia comenta que quer um amor como o dela. Mas Matilde fala que tomara que os pais do noivo dela aceitem, porque os dela não são assim. Manuela fala para Matilde não ficar pensando nisso, porque quando os pais de Carlos a verem feliz com ela, terão a certeza que ela é a mulher certa para ele. No escritório, Carlos fala para Jerônimo que está muito animado com tudo do casamento, mas depois percebe que o amigo está distraído, e pergunta se pode fazer a festa ali, e Jerônimo diz que com certeza. Ele pergunta o que está acontecendo, e Jerônimo conta que conversou com Renata sobre os planos da mãe dela com Roberta, e que isso acabou com o casamento deles, e Carlos pergunta como ela reagiu, e Jerônimo fala que ela ficou muito mal, e que sentiu muita vontade de beijar e consolar ela, e que Renata pediu para ele ir com ela até o México para esclarecer tudo, e então Carlos pergunta se ele vai, e Jerônimo fica pensando. Enquanto isso, Renata está lendo o documento de Roberta dizendo que ela perdeu o bebê de forma natural, e que isso aconteceu 24 horas antes dela ser internada, e então quer saber o porquê a irmã mente tanto. E nisso Roberta fala para a mãe que não acredita que ela foi capaz de uma coisa assim, mas Josefina garante que fez tudo isso para o bem dela, porque Roberto só deixou o testamento no nome de Renata. E elas iriam ficar sem nada, e Roberta diz que não entende o que isso poderia beneficiar ela. Josefina fala que ela pode ficar com o dinheiro, mas Roberta diz que está no nome de Renata, e então Josefina fala que ela pode se passar por ela, até porque a mãe dela não sabe quem é, e as duas têm problema de coração.
E então Roberta acha um absurdo e fala que jamais vai fazer uma coisa dessa. Ela sai andando, e Josefina fala que ainda não disse quem é a mãe de Renata, mas Roberta diz que não quer saber, e que não vai ajudar ela com nada, porque esse tempo todo a mãe só fez coisas para benefício próprio e não por ela, e então vai para o quarto, e Josefina fala que ela vai ceder sim. No centro, Isidro vai até Inês dizendo que recebeu uma proposta de trabalho muito boa, e conta que eles teriam que se mudar, mas ela fica preocupada dizendo que ali está Regina e o centro, e agora também a instituição deles, mas Isidro fala para ela não se preocupar com isso. Eles escutam uma música vindo de fora, e então vão até a cozinha e falam para Constanza que Honório está fazendo uma serenata para ela. Honório espera por ela com rosas, e quando Constanza aparece, se depara com ele e a banda tocando, e então Honório se desculpa dizendo que foi um idiota, e que a ama, e quer que ela seja sua mulher e cúmplice de novo, e pergunta se ela aceita, e então Constanza pega as rosas e beija ele. Inês comenta que eles são apaixonados assim como ela e Isidro, e ele confirma dizendo que o amor ainda existe, apesar dos anos. E então Honório pergunta se ela vai aceitar, e Constanza pergunta se o beijo já não foi a resposta, mas ele diz que não foi suficiente, e então ela dá outro. Na Bonita, Carina recebe Alzira, que fala que foi até ali para dar um presente a ela, porque sabe que ela vai começar a bordar para ganhar a vida. E Carina diz que não precisa. Alzira fala que queria provar que gosta muito dela, mesmo que tenha feito coisas horríveis. E então Carina fala que gostaria de enterrar os problemas junto com Álvaro. Ela explica que não quer ficar chateada com ninguém. E Alzira diz que adoraria que Ezequiel pensasse dessa forma, apesar de que ele começou a agir diferente com ela, e está mais tranquilo. E Carina fala que adoraria que eles dois se reconciliassem. E nesse meio tempo, Regina e Gonçalo chegam em casa, e ele fala que procurou por ela na sala de reuniões, mas ela já tinha ido embora. E então Regina pergunta se está tudo bem com a ex-mulher dele, mas Gonçalo diz que com ela nunca está, mas muda de assunto e pergunta o que ela queria dizer a ele. Regina conta que foi ao banco, e que a quantidade do dinheiro de sua filha é similar ao que Peppa está pedindo, e que não sabe como ela pode ter tantas informações sobre ela, e que a cada dia se sente mais perseguida, mas Gonçalo fala para ela não se preocupar, porque com ele estará protegida. Regina fala que vai dar o dinheiro, porque para essa mulher sua filha tem um preço, mas para ela não. E nisso Renata chega na casa de Constanza procurando pela tia e por Adriana, mas percebe que elas não estão, e então senta no sofá e diz que se sente muito sozinha. Em um restaurante, Marina pergunta para Jerônimo o que Renata disse, e ele fala que ela ficou muito abalada em saber que sua mãe e irmã armaram tantas coisas para atingir ela. E então Marina pergunta se eles decidiram alguma coisa, e Jerônimo conta que Renata pediu para ele ir ao México para juntos enfrentarem Roberta, mas ele diz que não sabe se vai. E então Marina fala que isso abre uma possibilidade para os dois, e aconselha Jerônimo a ir, e assim eles vão ou abrir ou fechar esse ciclo de uma vez por todas. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.